Já estamos de volta e agora vamos falar do coração. O coração que embala tantos poetas, que aliás todos nós sabemos que é um dos órgãos vitais do nosso corpo e aliás que nós evitamos às vezes cuidar corretamente. Será que nós precisamos realmente fazer exames preventivos para ver a saúde do nosso coração? Ou será que nós vamos continuar ainda lembrando da saúde do nosso coração quando ela falha, quando nós temos algum tipo de problema? Vamos conversar hoje com o cardiologista Dr. Antônio Menezes, ele que é professor da PUC Goiás e vai nos falar sobre arritmias cardíacas. Tudo bem, doutor? Tudo Seja bem. bem-vindo aqui no programa Mega Profissionais. Obrigado. Aliás, estamos tentando trazê-lo aqui, já deve ter aproximadamente 12 meses, quase um ano, né? E é muito difícil encontrar agendas, né? Certo. Agora nós queremos saber, doutor, quando nós falamos de coração, aliás, nós já temos um tabu. Quando nós olhamos para um cardiologista, já vemos ele ali um pouco distante, né? Que é alguma coisa meio difícil de se tratar. A saúde do coração merece ter uma prevenção? A gente só tem um, né? Então o coração, a gente não pode deixar para cuidar do coração no momento em que, como você disse, a gente encontra um problema. E o check-up, o cuidar do coração, ele deve ser feito de uma forma rotineira, né? Os problemas do coração, eles podem surgir desde a infância, quando uma criança, um bebê já nasce com problema do coração, e a partir hoje, inclusive, a gente tem visto nos trabalhos que a partir dos 30 anos, 35 anos, nós já temos inúmeros casos de infarto, arritmia. Então, o que outrora, né, antigamente, vamos deixar para cuidar do coração depois dos 40, dos 50, hoje a gente, com a vida estressante que nós levamos, com a dinâmica da vida que mudou completamente, né, o coração tem ficado doente mais cedo também. Pois é, doutor, é isso que eu queria conversar com o senhor. Essa questão dos fatores de risco, né? O que nós podemos levar em consideração quando se trata de coração? O senhor já nos antecipou que o estresse é um fator de risco, né? Isso. Mas quais são os outros que nós, às vezes, não nos preocupamos e que também tem a ver com a nossa saúde? Eu acho que um problema muito importante e que às vezes ele fica silencioso é a hipertensão arterial. O estresse é um dos fatores que leva à hipertensão arterial. Então, assim como as consequências têm chegado mais cedo, a hipertensão também tem chegado mais cedo. Então, o cuidado que você tem que ter, até mesmo para praticar esportes, para levar uma vida saudável, é importante também que se conheça o seu coração e, a partir disso, saiba a sua pressão, conheça o coração, como é que está a sua capacidade cardiorrespiratória, para que você possa praticar atividades físicas. Esse, inclusive, é um dos básicos que nós devemos nos preocupar, né, doutor? Isso. Agora, com relação, vamos ao básico. O coração, ele é responsável por bombear todo o sangue do organismo. Certo. Não é isso? Nós sabemos que se o coração parar, nós morremos. É uma questão... Exatamente, isso aí não vai mudar, né? Embora a gente saiba que isso pode também ser mantido por aparelhos, né? Até, por exemplo, aguardar um transplante ou alguma coisa nesse sentido, né? Agora, a questão principalmente de cuidado com exercícios físicos, alimentação está ligada diretamente à saúde do coração e às suas possíveis dificuldades das veias e das artérias, o entupimento através de gordura, por exemplo. Isso. Né? E aquelas embolias que a gente morre de medo até de falar, não é isso, doutor? O senhor nos citou, inclusive, com relação à infância, o momento que as pessoas nascem e ali, naquele momento, já é possível diagnosticar alguma possível falha. Até na vida uterina mesmo, né? Quando está ali o feto, já tem condições de diagnosticar, né, doutor? Hoje a gente tem, a tecnologia nos ajuda muito, a medicina evoluiu, é uma das ciências que evoluiu enormemente, principalmente a partir da década de 1980, o avanço da medicina permite hoje você fazer diagnósticos, inclusive intrauterinos, né? E detectar, por exemplo, um defeito no coração
ainda o feto ainda no útero da mãe, né? O feto no útero da mãe. Eu tive a oportunidade de ver ou ler alguma coisa a respeito, não me recordo agora, de uma cirurgia cardíaca dentro do feto. Isso. É possível isso? Isso, é possível sim. Os grandes centros que trabalham, que têm uma experiência muito grande, e aqui no Brasil já é feito também, né, em comparação com a Europa e os Estados Unidos, e a possibilidade de tratar intraútero. Então, o diagnóstico precoce. Doutor. Isso, fantástico. É fantástico. Porque eu acredito que a criança tem que estar com o feto totalmente desenvolvido para que veja que o coração tenha algum tipo de falha. É claro que o problema ele tem que ser adequado e tem que ser tratado no momento certo, com o especialista correto, né? Mas existe essa possibilidade. Hoje a gente tem a possibilidade de um tratamento muito precoce. Quer dizer, antes de nascer, já estamos tratando o coração. Isso é maravilhoso, né, doutor? Infelizmente, nós não tomamos o mesmo cuidado depois que nascemos, né? Não. A gente vai vivendo, vai passando por algumas situações e a gente não preocupa com o coração, porque a gente acha que ele nunca vai parar. Né? Mas ele para. Ele pode parar. É o que chamamos de arritmia cardíaca. É o descompasso do batimento cardíaco, é isso, doutor? A arritmia cardíaca, o coração, ele bate num ritmo, né? Então, num passo ou num compasso. Quando ele sai desse passo, desse compasso, ele perde o seu ritmo natural. Então, ele pode estar acelerado, que é quando o paciente chega para nós falando assim, eu estou com muita palpitação, eu estou com muita batedeira, os termos batedeira, né? Exato. Ou então o paciente ele pode chegar com um ritmo muito lento, que é quando o paciente tem sensação de tontura, sensação de que as coisas estão escurecendo e pode até desmaiar. Então, desde o coração muito rápido, com as palpitações, e aí vai depender do tipo da arritmia, que também pode ser grave, né? E também o coração muito lento. Tudo isso aí é chamado de arritmia. Agora deixa eu orientar vocês, inclusive acalmá-los também. Que eu não sei que grande parte de vocês deve ter mais ou menos uma semelhança comigo. Quando o doutor vai falando dos sintomas, a gente já vai falando, nossa, eu tô com isso. Né? Quando vê o teto preto, eu acho que eu devo estar com alguma coisa nesse sentido. Né? Isso não são situações corriqueiras. São situações que se repetem, esses sintomas, acredito eu, que aí leva o paciente realmente a falar, opa, tem alguma coisa errada aqui. Isso. Não é uma coisa que vai acontecer uma vez e vai passar. Muitas vezes ele pode acontecer uma vez ao mês, uma vez a cada 3 meses, ou pode acontecer 2, 3 vezes ao dia. Então, por exemplo, a aceleração do coração, a palpitação, né? E, consequentemente, isso leva a pessoa ao cardiologista. Mas o importante lembrar é que não se pode perder o tempo, né? Quer dizer, eu estou sentindo, isso está me incomodando. Eu não senti agora, passou, tá tudo bem. Mas... Não posso preocupar de novo. Aí depois, daqui uns 3, 4 dias, sente de novo. E se isso começa a ficar repetitivo, se eu tenho dor no peito, por exemplo, uma coisa que junto com a palpitação, né? Porque uma das doenças, a doença mais importante da cardiologia, que é uma das doenças que causa a mortalidade no Brasil e no mundo, é a doença da coronária. Sim. E às vezes a arritmia, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, ela não é uma causa, ela é uma consequência. Doença da coronária, o senhor fala em entupimento? Isso, entupimento da artériazinha que irriga, que dá o sangue para o coração. Isso geralmente é ocasionado pela gordura, é isso? Isso, a gordura, forma-se uma placazinha, uma placa de gordura, que aí vem os fatores de risco para formar essa placa. E essa placa de gordura... A obesidade é um deles? Um deles é a obesidade, como a gente disse, o estresse, Agora a hipertensão. Eu já vi casos curiosos, doutor, também que a pessoa que não era obesa, mas que tinha entupimento da veia. O fato, isso é uma coisa importante de ser dita, porque o fato de, eu não sou obeso, então eu jamais terei problema do coração. Porque não está exatamente ligado à obesidade. Você pode ser uma pessoa magra e ter um colesterol, triglicérides, que são os lipídios, a gordura no sangue, elevado.
Então, isso não te afasta da possibilidade de ter um evento desse, um angina ou um infarto. O senhor citou angina. Antigamente, eu ouvia muito falar isso. Olha, a criança nasceu com sopro no coração. Né? Não, esse nasceu com sopro no coração, diz que vai fechar essa válvula com determinado tempo e tal. Eu ouvia isso muito antigamente. Eu não sei se é um termo correto, técnico, se isso existe mesmo, se não existe, e como que é feito isso? De que forma procede essa má formação, acredito eu, ser do organismo ou não? Isso. Não, essas são as chamadas cardiopatias congênitas. São raras, não são comuns, né? Não são... isso aí também não precisamos todas as mães ficarem assustadas, alardeadas, né? Mas assim, normalmente o pediatra, e também o pediatra que está até no berçário, né? Quando a criança nasce, ele já é capaz de fazer o diagnóstico do sopro, né? E a partir então existe mesmo o sopro? Existe o sopro. Eu pensava que era uma crendice popular ou um nome que foi dado pela população de uma forma geral. Não, existe a criança que nasce com sopro. E é uma queixa frequente no consultório. Então a criança vem encaminhada do pediatra e o pediatra já faz, no seu encaminhamento, ele já fala, criança com sopro para ser investigado. Aí são pedidos os exames. Como é que é diagnosticado isso, doutor? Como é que ele sabe que ela está com sopro no coração? Pelo exame físico, né? A gente, ao examinar e ao escutar o coração, percebe-se que o ruído ele é diferente. Então parece um soprar. Daí a palavra sopro. Né? Quando a válvula, que são as válvulas que abrem e fecham o sangue do coração, elas não estão, ou você tem algum defeito na passagem do sangue, ele provoca realmente um barulho no estetoscópio que dá a impressão de ter um sopro. Daí o nome sopro cardíaco. E isso pode ser feito, essa correção através de cirurgia, ou pode o organismo automaticamente reverter esse processo? As duas possibilidades. Existem aqueles defeitos congênitos que até são os mais comuns, né, que podem desaparecer à medida que a criança vai crescendo, ela vai ganhando peso, né? E existem aqueles que não diminuem, né, o defeito, o orifício entre uma câmara e outra do coração, e também tem repercussões para outros órgãos, principalmente para o pulmão. E aí, nesse caso, a criança tem que ser operada. Nossa, eu não sabia que tinha essa extensão desse problema. E o problema, ele é avaliado, normalmente é assim, o pediatra, ele caminha para o cardiologista, o cardiologista, ele confirma ou não o sopro, e aí ele pede exames que não são exames muito complexos, são exames simples. Hoje em dia, aqui em Goiânia, a gente tem profissionais extremamente bem preparados para fazer o ecocardiograma de crianças, e a partir desse exame você tem a noção exata do que está acontecendo com o coração da criança. Isso são fatores que nos alertam, chamam a atenção. É uma pena que nosso tempo é tão rápido aqui na TV. Eu gostaria de deixar o convite em aberto para que, se possível, o senhor pudesse colaborar conosco nos próximos programas, principalmente falando mais sobre o coração, sobre a saúde do coração, que às vezes nos passa tão desapercebidas. Um prazer, será um prazer. Muito obrigado, doutor, pela sua participação. Obrigado, sempre muito simpático e muito fácil ao passar as suas explicações. Acredito que deva muito isso à sua carreira didática também, né, e acadêmica. Daqui a pouquinho nós voltamos, depois do nosso intervalo.